Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Elvis. Estou com esse projeto agora de fazer umas aulas, divulgar na internet, e ajudar algumas pessoas e ao mesmo tempo divulgar meu trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer. Eu criei um canal, criei uma página no Instagram chamada Biocast. Quem puder seguir lá, dá uma forcinha. Tá, pessoal, eu agradeço. O que é o câncer, pessoal? A palavra câncer vem de neoplasia maligna. Tipo, é o que? É formação de novas células. O que acontece com o câncer? Toda célula precisa se dividir. A maioria das células precisam se dividir. E o que é que acontece? Essa célula ela começa a se dividir exageradamente, ela começa a desenvolver novas células exageradamente. Ela não responde a estímulos internos próprios dela e estímulos externos. Porque quando tem alguma coisa errada no nosso corpo, alguma célula se dividiu incorretamente, o que é que precisa fazer? Essa célula precisa ser destruída ou ela mesma precisa se autodestruir. E no câncer não acontece isso. A célula fica o quê? Esquizofrênica, ela fica maluca. Ela para de responder a esses estímulos e se divide, vai se dividindo exageradamente. Eu trouxe aqui, se eu falar para vocês, o câncer, pessoal, 1/3 da população vai desenvolver o câncer. É algo muito alarmante. Mas eu espero que as pessoas que estão me ouvindo tomem algumas atitudes de antemão já e comece a mudar alguns hábitos, alguns fatores de risco que está associado a essa doença. Eu trouxe aqui alguns fatores de risco, não são só esses, tá, pessoal? Porque o câncer é multifatorial. Existem fatores também que a gente carrega genéticos, que são genes, mas eu trouxe trazer alguns fatores aqui que são extremamente, eu acho que fundamentais. Eu trouxe aqui, ó, o tabagismo, pessoas que fumam. O cigarro é algo muito perigoso, porque toda hora a gente está lançando substâncias químicas que estão lá no pulmão, que podem ocasionar lesões naquelas células, aquelas células começam a desenvolver uma célula cancerígena. Temperatura, ó, a gente que toma muito café, pessoas que tomam muito café quente, fazer um alarme aí, mas não é para assustar a galera, tá, pessoal? Todo dia a gente tomando um café, todo dia a gente está causando algumas pequenas lesões, destruindo pequenas células, uma grande quantidade de células, algumas quantidades de células. E o que é que acontece? O corpo precisa produzir novas células para substituir aquelas que foram perdidas. E o que é que acontece? Elas começam a se dividir, começam a se multiplicar. E é preciso mais células para repor aquela lesãozinha que foi causada. Então vamos dizer que a gente está jogando mais vezes na Mega Sena, a gente pode dizer dessa forma, porque toda vez que eu estou jogando toda vez que eu estou tomando algo quente, fumando cigarro, bebendo uma bebida alcoólica, a gente está lançando substâncias que vão fazer que o nosso corpo produza novas células. E toda vez que a gente produz novas células, pode ocasionar o quê? Pode surgir uma mutação, que pode levar a uma mutação cancerígena. A má alimentação, por isso que é extremamente importante a gente se alimentar bem, a gente ter uma alimentação balanceada, com frutas, verduras, hortaliças. Todo mundo sabe, né, pessoal, que comer bem faz bem à saúde. Então fica a dica aí, ó. Radiação ionizante, exposição solar. Se a gente não usar protetor solar, a gente levando exposição solar constantemente, diariamente, a gente pode levar o quê? A mutações no DNA das células da pele. Infecções, vou citar o exemplo do vírus HPV, pessoal, que hoje tem vacinas na rede pública que pode levar o quê? A desenvolver o câncer do colo do útero, porque quando aquele vírus HPV está lá no útero, o que é que acontece? Ele vai lançar estímulos para aquela célula, e aquela célula, no momento da divisão, pode sofrer mutações. O sedentarismo, a gente ficar parado, sem fazer atividade física, pessoas sedentárias, é um fator de risco também. A gente mudar certos hábitos da gente, começar a correr, a caminhar, a praticar atividade física, ir à academia, fazer alguma forma sair desse sedentarismo. E eu vou falar também, pessoal, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário, porque tem fatores hereditários. Pessoas que têm familiares na família que têm câncer precisam estar mais atentos, fazer exames de rotina. Aí, vem essa questão ser hereditário. Mas não é todo câncer é genético, porque tem uma mutação genética lá no gene da célula, no DNA da célula. Aqui eu trouxe alguns tipos de cânceres que são mais comuns. Eu quis trazer os 3 principais que acomete. Nas mulheres ficam espertas,
Primeiro câncer mais importante é o quê? O principal da mama. O segundo, o colo do reto. E o terceiro, o colo do útero. Da mama, a mulher ela pode fazer o autoexame. Tipo, fazer o autoexame e olhar as mamas para ver se... Ficar atenta a isso para não ver se não é algum tumor cancerígeno. Porque tem dois tipos de cânceres. Tem os cânceres malignos e o benigno. O maligno é aquele que vai o quê? Vai invadir, pode invadir até outras partes do corpo e começa a se desenvolver desesperadamente. O benigno ele vai criar um caroçozinho, um tumorzinho também. Mas muitas vezes esse câncer ele é retirado e não traz tanto mal ao organismo. Mas tipo, um câncer benigno não quer dizer que ele seja bom, porque se falar um câncer benigno no cérebro, a caixa cerebral ela é inexpansível. Um câncer benigno no cérebro ele pode fazer o quê? Pode pressionar, pode aumentar a pressão no crânio. Então, tipo, todo câncer, de qualquer forma, benigno ou maligno, ele é ruim, mas aí o benigno é bom, tipo, a forma de tratamento é mais fácil, mas o maligno é bem mais complicado. Nos homens, o tipo que acomete mais os homens é o câncer de próstata. Em segundo lugar está o câncer de traqueia, brônquios e pulmão e o colo do reto. O câncer do próstata tipo ganha exageradamente nos homens. É o câncer que é mais comum e aí a importância de todo homem fazer o exame a partir dos 40 anos, fazer esse exame para identificar e ficar acompanhando se vai ser acometido ou foi acometido pelo câncer, né, pessoal? Porque o câncer é assim, quanto mais cedo a gente descobrir, mais fácil fica de tratar. Porque eu vou falar um pouquinho mais na frente, quando o câncer ele começa a ficar, a gente descobre ele num estágio muito tardio, se torna bem mais complicado e mais difícil de ser tratado. Eu quis trazer um pouquinho aqui, explicar um pouquinho do ciclo celular. A célula, todas elas precisam se dividir. A gente toda semana praticamente troca de célula. Milhares de multiplicações celulares, divisões celulares estão ocorrendo a todo momento. Então a célula passa por 3 estágios. A fase G1, S e G2. E na S aqui, vai ter a síntese, esse material genético vai ser duplicado. E no ponto G1, pessoal, tem um ponto de checagem, que é aí, que tipo é um ponto de stop. Vamos dizer, stop checagem, para checar se tudo está bem. Se tiver tudo certinho na fase G1, o que é que vai acontecer? A célula progride para a fase S. Aí tem outro ponto de checagem, é o que? No finalzinho da fase G2. Que esses pontos, tipo, a célula está lá trabalhando, está se dividindo, para ver se está tudo certinho. Se não tiver certo, o que é que acontece? A célula vai ter que entrar em um processo de autodestruição, de apoptose. A gente fala, a célula externas ou comandos internos mandam que aquela célula faça o quê? Ela entre em morte celular, porque se passar para frente esse defeito, tipo, vai desenvolver problemas. Então, é uma inteligência que o próprio corpo utiliza para fazer isso. Tipo, ele diz, tem que parar. Se tem algum defeito na linha de produção dessas células, tipo, as células têm que ser eliminadas. Mas aí o que acontece? Por que desenvolve o câncer? Porque justamente esses pontos de checagem são o quê? São burlados. Esses pontos de checagem, a célula passa por esses pontos de checagem e aí vão seguindo em frente. O próprio corpo não conseguiu destruir aquela célula. E o que é que dá? Esses pontos de checagem eles utilizam uma proteína chamada ciclinas. Essas ciclinas é que vai fazer o quê? Se vai continuar ou se não. Vai continuar o ciclo celular. Uma deficiência aqui nessa proteína ciclina é que vai dizer se é para a célula progredir ou não. Se tiver com deficiência nessa proteína, a célula precisa entrar em morte celular. E aqui eu fiz um pouquinho a evolução do câncer, para tentar resumir, explicar um pouquinho para vocês. Eu coloquei aqui uma célula, tá aqui a célula, o seu material genético. A evolução do câncer, o primeiro ponto vai ser a iniciação. Vamos colocar aqui que isso aqui é uma célula da mama, né? Vamos dizer que, eu fiz aqui só um exemplo, né? Produtos químicos, radiação, infecções, que vão acometer aquela célula. Toda hora vai estar aqui acometendo, que pode levar o quê? Uma mutação do DNA. O DNA da célula pode ser mutado por essa série de fatores. Como eu já falei, tem alguns fatores. Essa célula começa a mutar seu DNA, o que acontece? É que você vê que a célula já começa a ter um pouquinho de deformidade. Essa célula é passada para frente. Os pontos de checagem não foram, a célula passou pelos pontos de checagem,
ela foi por lá desse ponto de checagem, e essa célula começa o quê? A se dividir. Ela começa o quê? Ó? Se dividir várias vezes. E aí, o que é que acontece? Quando essa célula começa a se dividir, a gente chama já um processo de quê? De um câncer. E eu falo no câncer, o que é que acontece? Uma coisa que eu queria falar também para você é a angiogênese que tem no câncer. Que esse tumor, pessoal, quando ele está aqui, ó, quando ele está num determinado lugar, por exemplo, na mama aqui, eu vou dizer, ele começa a formar novos vasos, que é o processo de angiogênese. Os novos vasos são formados para suprir o que é a necessidade desse tumorzinho aqui. Porque ele precisa de suplementação sanguínea, precisa de nutrientes para continuar a se dividir exorbitantemente. Por isso, muitas vezes, uma pessoa que está com câncer, ela está definhando, ela começa a ficar magra, começa a perder peso, começa a ficar bem fraquinha, bem enfraquecida. Muitas vezes também porque o tumor está retirando muitas vezes a energia toda dessa pessoa. Essa pessoa, tipo, a formação desses vasos, precisa, esse tumorzinho aqui, esse caroço, precisa de suplementação sanguínea. Precisa de nutrientes para continuar a se dividir. E aqui eu falei, o câncer, desse processo de promoção já passa para um processo de câncer. Eu falei aqui um exemplo de câncer. E esse câncer, pessoal, uma coisa que é extremamente gravíssima do câncer, que ele tem a capacidade de fazer um processo de metástase. O que é a metástase? É a capacidade de o quê? Das células desse tumor saírem desse tumor e invadirem novos lugares, outros lugares do corpo. Que ela vai fazer o quê? Vai entrar na corrente sanguínea dessa célula e ela pode invadir células de outras áreas do corpo, como por exemplo cérebro, ossos, fígado. Tipo, uma célula muitas vezes da mama pode parar em outra parte do corpo totalmente diferente. Para vocês verem o quanto é gravíssima a doença, o quanto ela é ruinzinha de falar. Mas tipo, fica a dica aí, pessoal, da gente tomar, evitar se expor a certos fatores de risco, manter hábitos saudáveis, manter uma boa alimentação. Isso tudo influencia a gente minimizar os fatores de risco que vão para cometer a gente ao câncer. Então, pessoal, fica a dica, vamos se cuidar, vamos manter hábitos legais, hábitos de evitar alguns fatores de risco e isso aí, vamos seguir em frente. Obrigado desde já. Forte abraço. Fica com Deus.